gente. Então a gente vai aproveitar logo e falar o negócio do apartamento, porque fica parecendo que a gente tá fazendo suspense, mas não é, só porque a gente esquece. De verdade. Started upon Debussy's rock, but I'll always love you and I'll never stop. Keep me, honey, drifting out of sleep. I dream of sweet Joanna sinking in the sea, and I pray the revolution's crushed into these feet. But they just dance along to the Então, como que Renaissance foi? O beat. que precisou? Primeiro a gente veio visitar. Não é obrigatório vir visitar não, mas a gente veio, né, pra ver como é que era. Tudo que é lugar, desculpa. Tudo que é lugar que você vem visitar aqui pra alugar, você tem que deixar uma identidade com foto na recepção. Isso. Pra eles te levarem lá pra conhecer o apartamento, etc, você tem que deixar a identidade com foto. No caso, dependendo de há quanto tempo você esteja aqui, sua identidade com foto vai ser só o passaporte. No nosso caso, a gente já tinha carteira de motorista, então a gente deixou a carteira de motorista. Isso, aí você visita, eles te mostram tudo e eles sempre, se for um lugar assim, mais, né, assim, como que eu digo? Chique. Não, assim, mais organizado, eles te dão tipo uma encadernação. Eles têm um folder. Isso, uns pastinha. panfletos, essas coisas com Tudo dentro. planta baixa. O mais engraçado é isso, é que eles te dão planta baixa, porque assim, todo mundo é arquiteto, todo mundo entende o que tá vendo ali, né? Aí eles te entregam tudo dentro dessa pastinha. Então assim, porque o que a gente ficava meio que assim, sabe, ter que explicar as coisas, ter que falar pra mulher, né? Então a gente acabou assim, então acabou que não precisava, porque toda a informação que você precisa tá nessa pastinha que eles te entregam. Aí você fala, ok, se eu quiser eu entro em contato. A gente Eu acho que é porque visitou... eles são treinados a falar tudo que tá na pastinha. Teve alguns que, se você parasse pra ler a pasta enquanto a pessoa tá falando, você ia ver que ela tá falando exatamente as mesmas linhas. né? E a gente visitou muitos. Eu vou olhando pra cá. A gente visitou muitos, só que nem todos davam certo, né? Tá. A gente visitou muitos, mas a gente precisava de coisas que a gente ainda não tinha e tal. Ou então era esquisito, um lugar esquisito, com gente estranha. É porque assim, a gente olhou muito baseado no nosso orçamento. E na época o nosso orçamento era mais baixo do que a gente tem agora, do que a gente ganha agora. Então, os que a gente achou baseados no dinheiro que a gente podia gastar, no dinheiro que a gente já tinha pra organizar, e nos documentos que a gente já tinha, os que a gente achou eram poucos. A gente achou muitos em Maryland. Maryland tem bastante, só que era bem longe, sabe? E não era uma região, porque o negócio que a gente vive em Virgínia, então não tinha como a gente alugar um lugar lá em Silver Spring, que é longe pra caramba daqui. Pra dar uma ideia pra vocês, pra quem é de Goiânia, né? É como se você trabalhasse em Goiânia, mas você morasse em Anápolis. Você tivesse que fazer isso todo dia. Tem muita gente que faz, mas pra gente não 40 era... minutos da sua vida que vai embora. Pra gente não tava muito viável não, era melhor um lugar mais próximo. Aí os lugares mais próximos em Maryland, de onde a gente precisa estar todo dia, eram uns lugares muito esquisitos, muito esquisitos. É gangue, é lugar gueto que eles chamam. Funciona exatamente igual favela. Por mais feio que isso pareça, funciona exatamente igual favela. Em Washington, pra você achar aluguel na base do que a gente paga aqui, é uma vizinhança bem barra pesada. É bem esquisito. Bem bad style. E eles não aceitam imigrante nenhum. Você tem que ter todos lá de Washington pedem a sua certidão de nascimento americana. Então, ok, né? Os que a gente visitou, né? Óbvio. Não sei se... Obviamente deve ter algum mais caro, mas numa região melhor que não pede, né? Mas tentei passar uma conversa, falei, não, minha certidão de nascimento é de Escabá, que é Cuiabá. Mas eles não aceitaram. Aí, então, quando a gente viu, a gente veio e visitou esse um dia depois da igreja, a gente gostou muito, só que aí no começo teve a gente achando que não ia dar certo, porque precisava de uns negócios e tal. E aí, mas aí depois a gente fez a aplicação online mesmo, no site deles dava pra fazer. Aí você tem que pagar. Foram $75, nós dois. Não foi cada, os dois foi $75. E normalmente, a maioria dos que a gente olhou, os lugares que tem aqui,
todo mundo que for morar no apartamento tem que se aplicar. Todos. Não é tipo assim, uma pessoa se aplica e aí, por exemplo, eu me aplicava e a Amanda seria como outra moradora que vive comigo, ou como minha namorada, etc. Não, eu tive que me aplicar e ela também. Cada um faz uma aplicação. Pode ser que uma seja negada e a outra não, sabe? Aí Porque depende de aprovação. a outra pessoa não pode morar se for negado, entendeu? Então, aí o que precisava para se aplicar? Eles precisavam de um documento oficial com foto, uma carta do lugar onde você trabalha, falando que você trabalha lá, né? Que você ganha uma X. quantidade X, porque eles calculam o seu aluguel do ano. Isso. E só precisou disso. Pagamos a taxa de aplicação lá no site mesmo, digitalizamos os documentos e enviamos para eles num domingo à noite. Segunda de manhã já tinha aprovado, pra vocês verem aqui. Ô, Glória! É difícil, ixi. Não sei. Aí... Eu sempre falei isso, eu nem sabia que você falava isso, juro pra você. Não sabia. Eu não sei nem da onde eu falo isso. Deve ter algum personagem que fala. Então, gente, fizemos isso. Quando o nosso lease, né, foi aprovado, eles, depois de um tempo, eles te ligam perguntando se você quer mesmo, que eles já tem um apartamento escolhido pra você, disponível e tal. Eles falam a data em que ele vai estar disponível. No caso do nosso, que a gente mora nesse momento, que é esse que eu tô falando, não precisa de depósito. A gente não deu nenhum depósito. A gente pagou o primeiro aluguel pra morar, né? Obviamente. Só. É porque normalmente alguns pedem um safe deposit, que é como se você fosse de boa fé, você deposita, sei lá, $500. Tem alguns que falaram pra gente que se você fosse aprovado, esse depósito era dedutível do seu primeiro aluguel ou ele era devolvido pra você. E tem alguns que falam que não devolve não, depositou e acabou. Se vocês estão acompanhando gente que mora nos Estados Unidos, se vocês estão acompanhando gente que mora nos Estados Unidos, vocês sabem que tem muito lugar pedindo 3 depósitos, pedindo 3 aluguéis pra morar, pedindo 2 aluguéis, 3,5. Já ouvi até gente falar que pediu 4. Aqui, no nosso caso, não sei se é no caso de todo mundo, não sei. Não pediram nada. O que eles exigiram foi o primeiro aluguel, a taxa de administração, que foram $300, mais o seguro renter, como é que fala? Renter's Insurance. Mas é o como que seguro, é o seguro do inquilino. Isso, seguro do inquilino. Se Você alguém tem que te fazer. roubar, se alguém entrar na sua casa, se pegar fogo no prédio, sua casa for destruída. Ou Só que esse, se você for roubado, eles não estão nem aí se você vai fazer ou não. O problema é seu. O que eles querem é que se o seu fogão pegar fogo e explodir o prédio, o seguro vai cobrir, entendeu? Mas junto desse, se você quiser adicionar, vem. Se você for roubado, se, por exemplo, queimou seu apartamento, o prédio está protegido, mas e suas coisas? Aí estão protegidas também, se você adicionar e tal. Mas o valor é ridículo, é $149 por um ano. Então assim, eu achei vantagem. Porque além de estar... Porque tudo aqui é seguro, tudo aqui tem que ter seguro. iPhone tem seguro aqui. E a gente paga, por exemplo, $11 por mês o seguro do iPhone. Não importa o que acontecer, eles te dão outro. Caiu um raio no seu iPhone, é outro. Então foi só isso que pediram. A gente pagou o mês de aluguel, a taxa de $300. O aluguel do estúdio, quanto que é? $1.080. É caro? Eu não sei. Dos lugares que a gente olhou, que tava... Porque a gente só olhou o lugar que a gente podia pagar, né? A gente não ia ficar olhando outro lugar que a gente não ia conseguir. Tá na faixa da média da região. Então, E ele é bem espaçoso. Ele é grande, para 2 pessoas ele é grande. Então assim, a gente pagou isso, $1.080, $300 da taxa. E o Renter's Insurance, que você tem que levar no dia que você vai assinar o lease. No nosso caso, como o nosso prédio já tem uma seguradora que eles têm tipo um convênio que eles já conhecem, você entra no site dessa seguradora, você pode escolher outros. Mas normalmente eles te dão essa direção, porque aí você entra no site dessa seguradora, você coloca só o número do apartamento e o nome do prédio, ela já tem todas as informações. Isso. Porque muitas pedem várias informações que assim, a gente não tem, é igual eu falei. Eles dão panfleto, não com foto do apartamento, mas com planta baixa do apartamento. E assim, quando eu era moleque, minha professora não falava que eu era o próximo Niemeyer,
entendeu? Eu desenhava a casinha de fora, não desenhava a casinha de cima. Mas a Cristiane e a Alexandre dá conta de entender. Enfim, aí você faz o seguro, tudo a gente fez praticamente no site. A gente fez a aplicação no site, a gente fez o seguro Renters Insurance no site da empresa de seguro. Até o aluguel a gente paga no site. O aluguel a gente paga no aplicativo, porque para pagar no aplicativo não tem taxa, mas se você pagar em dinheiro, com cartão de crédito ou com outro jeito, é mó caro, tem uma taxa, $92 de taxa. Tá doido, né? Não. Então, o seguro do carro a gente fez no site. Então, é isso do apartamento. Pra quem quer saber, aqui nessa região, eles só pediram, então, novamente, um documento com foto e a carta, né? De que você trabalha em tal empresa, blá blá blá, ganha tanto, ganha X e pronto. Pra eles saberem se você vai ter condição de pagar. Só isso. E assim, quem estiver pensando em seguir a mesma linha, pesquisa bastante, não fica com preguiça de pesquisar. Porque se fosse por mim, eu detesto ficar pesquisando essas coisas, mas se fosse por mim, a gente tinha arrumado um que era lá em Maryland, mas era depois da casa do Nego do Borel, entendeu? Era longe, passava um pedaço que era só estrada e mato. Mato pra tudo que era lado. Então assim, se a gente tomasse uma facada lá, até a polícia chegar... Eu acho que a polícia nem ia naquele lugar. Entendeu? Então assim, pesquisa bem, porque esse aqui, ele é super perto. E quando a gente aplicou, eu tava na cabeça, eu orei bastante, mas eu tava na cabeça que a gente não ia ser aceito. Eu falei, velho, isso aqui tá bom demais pra ser verdade. Eu pego um ônibus pra ir trabalhar, ela de carro chega lá em quê? 10 minutos, 15 minutos? Então, entendeu? Pesquisa bastante o que vocês acham um lugar bom pra alugar. O Jorge, ele não gosta muito de pesquisar. Odeio fazer conta. Odeio comprar qualquer coisa. E aí então, mas assim, ele não tem preguiça de ver. Então foi bom, que aí eu pesquisava e a gente ia ver. Né? Aí deu certo. Você achou ruim? Não, nada a ver não. Eu achava ruim quando a gente tinha que olhar assim, uns 4 no mesmo dia. Porque eu esquecia qual que era qual, entendeu? Aí eu ficava olhando e falava, gente, aquele lá é muito bom, mas era outro prédio, entendeu? Eu sempre confundia. Falar nisso, essa semana eu recebi um e-mail daquele Broadstone Van Dorn. Eu também recebi. Falando que agora tem um estúdio available. Eu falei, Não, e o estúdio dele, gente, é mais caro do que a gente mora. E é do lado onde eu trabalho. E é minúsculo, você não tem como andar no lugar. Você põe uma cama lá dentro, acabou. Mas tem Outra independência coisa. de empregada. Se a empregada aguentar dormir em pé. Outra coisa, a gente não paga nada, só o aluguel. A gente vive de graça. A gente não paga luz, eletricidade, não paga gás, não paga água, Tudo nada. isso vem incluso no aluguel. Então você pode assim tomar 3 dias de banho seguido, que o seu aluguel vai vir no mesmo valor. Mesmo valor, exatamente. Não, eu acho assim fora da realidade, porque as histórias que eu tô ouvindo de outras pessoas que estão vindo ou que estão aqui já, é caríssimo o gás, é caríssimo a eletricidade e tal, e nem sempre tá incluso. O nosso tá incluso. Então esse prédio é assim, maravilhoso. É ótimo. Outra coisa, se quebra qualquer coisa dentro do apartamento, eles mesmos que consertam, de graça também. Você não tem que ligar pro Pereirão. Tá incluso, o Pereirão me adicionou, apareceu lá pra me adicionar no Facebook, o Pereirão. É o Elmo Elpidio o nome dele. Elpidio? Elmo Elpidio. Enfim, gente, aí eu achando que se quebra qualquer coisa no apartamento, a cortina caiu, você entra nesse aplicativo que eu falei do prédio, coloca lá, a cortina caiu. No dia seguinte, eles têm a chave do seu apartamento, no dia seguinte eles entram lá, arrumam e pronto, fica por isso mesmo. O seu aluguel vem o mesmo tanto. Já estragou o chuveiro lá, eles foram arrumaram rapidinho, 10 minutos eles arrumaram. Quando ele cresce, ele virou Elpidioto. Nossa, coitado. Elpidiote. Então, tem muitos pontos positivos nesse excelente. prédio. O nosso prédio até hoje não tem nada pra reclamar, não. Teve um filho da puta que, acho que foi numa das 2 primeiras semanas que a gente tava aí, que disparou o alarme de incêndio 2h40 da madrugada. Foi. No meio da semana. Foi horrível. E tinha gente Mas não tinha incêndio nenhum. Tinha gente com recém-nascido, sabe? É um barulho infernal. A nosso apartamento é embaixo do negócio de incêndio. Então parecia que tinha alguma coisa. E você não vai... batendo na porta, assim, ó. Você fica assim,
numa sinuca de bico. Você não quer ser a pessoa, você não quer sair porque você fala, não deve ser nada, mas você também não quer ser a pessoa que morreu porque achou que não era nada, entendeu? Então E desce assim, todo mundo do prédio, fica lá na frente. E não foi todo mundo que desceu, porque lá embaixo do prédio tinha só umas 30 pessoas. A pessoa que disparou o alarme realmente não deve ter descido. E o prédio deve ter umas 1000 e tanta gente lá dentro. Não, eu fiquei com dó de um bombeiro lá, porque chegou a polícia, depois chegou o carro de bombeiros. Aí 2 bombeiros entraram no prédio pra conversar com a recepcionista, pra ver o que era, né? E um outro ficou lá pra fora pra abrir o hidrante, né? Pra deixar o hidrante aberto, já conectar a mangueira e tal. Aí ele abriu o hidrante, tá vazando aquela água toda lá, e assim, 10 minutos depois sai os outros 2 e falam, não foi nada não. Fecha isso aí. E gente, isso é crime, viu? Abrir hidrante? Disparar alarme. Ah não, sim, é crime. Eu não sei se eles pegaram quem foi, nunca falaram nada, mas... Não, eu tô aqui. Então é isso, gente. Essa parte do apartamento vai ser um vídeo sozinho, né? Porque senão eu tô em 15 minutos, vai ficar um vídeo de 40. Mas então é isso aí, foi isso o apartamento. Se tiver dúvida, deixa nos comentários, a gente vai responder. A Mayara perguntou do que vocês trabalham. Eu trabalho num office e o Jorge trabalha limpando carpete, ok? Trabalho na companhia de carpet, a gente limpa, instala, para. Isso. E eu trabalho numa empresa que eu fico no office, atendendo telefone, marcando, uma empresa de limpeza. É isso. Outras coisas, antes de desligar, outra coisa. Quando tiver alguma pergunta que vocês fizerem que a gente não puder responder, a gente vai address to the question. A gente vai falar, ó, fulano fez tal pergunta, a gente ainda não pode responder isso. Se vocês quiserem que a gente responde, você pode ir no Facebook e perguntar lá na página. Inbox. Isso, que a gente responde. Porque tem coisas que, gente, né? Adiciona a nossa página lá, segue a página. Dá like. Adiciona a gente individualmente, porque a gente divulga coisa da página também. Se vai você lá. quiser. E aí você pergunta, beleza? Ok. We're the Bings.